E o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração há algum tempo. Eu tenho certeza que o Senhor não só falará comigo, mas falará com você. Salmo 42, eu quero ministrar sobre o tema reagindo ao desânimo, baseado no Salmo 42, reagindo ao desânimo. Quanto você ache, eu quero que você ache e permaneça com a Bíblia aberta até o final dessa exposição. Nós iremos ministrar acerca reagindo ao desânimo. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas eu não sabia o dia que eu ministraria essa palavra. E aí é como que se soasse aos meus ouvidos. É hoje. Pronto, já entendi. Salmo 42, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque eu hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Reagindo ao desânimo. A palavra desânimo significa desistência, falta de ânimo, abatimento, desalento. O dicionário traduz como desânimo, como desistir, e também como falta de ânimo, como abatimento e desalento. O desânimo também pode alcançar a qualquer tipo de cristão. A pergunta que eu faço para você é: quem já não se viu desanimado e desmotivado? Quem já não disse: isso não vai dar certo? Meu filho, quem já não disse: meu filho não tem jeito? Quem já até não disse: esta igreja nunca vai mudar? Quem é que já não disse estas frases? Ou talvez outras pessoas digam assim:
O dinheiro não vai dar para pagar as contas. O que faremos? A palavra desânimo significa desistir, falta de ânimo, abatimento, desalento. Nós vemos que no Salmo 42 nós vemos uma pessoa abatida e desanimada. Nós vemos uma pessoa que está abatida dentro da sua própria alma. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o desânimo, então, ele pode alcançar o cristão. Nós estamos diante, então, de uma pessoa que é consagrada, uma pessoa que é servo do Senhor. E ele diz, versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista, ele estava no sul, lugar de corças, em busca de água. Ele sente como um daqueles animais, ele se sente como um daqueles animais sedentos à procura de água. Sua alma está afetada então pelas circunstâncias do mesmo modo que as corças estão. A sua vida está abatida pelas circunstâncias da vida que ele está vivendo. Esse salmista que escreve este salmo possivelmente seja um dos filhos de Corá ou Coré, bem dizendo. Esses são descendentes daqueles que se levantaram contra a autoridade de Arão e de Moisés. Segundo o contexto histórico, esse salmista é um dos descendentes dos filhos de Coré. Ele é um homem, servo de Deus, que teme ao Senhor. E os filhos de Coré, eles eram os representantes do louvor, tocavam na casa de Deus, levavam a igreja em procissão para o templo do Senhor, para a adoração. Eles representavam, ou eles levavam, caminhavam a igreja em adoração. Mas aqui agora, este salmista, ele está fora da sua pátria, ele está fora do seu povo, ele está em cativeiro, está aprisionado. E agora, este salmista, que é um servo de Deus e que está se colocando na mesma condição de uma corça, que está à procura de águas, de corrente de águas, porque é o seu único meio de sobrevivência, ele então está ansiando, assim como a corça que tem sede pela corrente das águas, assim este salmista tem sede não das águas, mas tem sede de Deus. Ele tem sede de Deus. Por quê? Porque para o salmista, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, um copo de água puríssima num dia de calor. Para o salmista, a presença de Deus é muito mais importante do que todas as correntes das águas, pelo momento da circunstância da sua vida. Este salmista está clamando, ele está sedento. Não, ele não está mais em seu habitat natural, ele não está mais no meio da sua parentela, ele não tem mais a oportunidade de estar em procissão juntamente com a igreja de Deus na terra para adorar a Deus. Não, ele já não pode mais pegar a harpa, os instrumentos de corda para elevar a igreja de Deus em adoração. Ele está fora da sua terra, fora do teu povo, e está sedento, aprisionado. Mas esta sede é a sede pelo Deus vivo. Está sedento. A oportunidade que eu e você temos hoje aqui é a oportunidade que não é para todos. Há muitas pessoas que se encontram na mesma posição do que esse salmista.
tem um grande desejo de estar juntamente com a igreja para adorar ao Senhor, mas não está no meio do seu povo. O salmista se encontra nesta posição. O salmista era uma pessoa que era presente nos cultos e que tinha prazer na adoração. Então, porém, ele está passando agora por um momento de profunda tristeza. Talvez esse salmista esteja passando numa profunda depressão e abatimento e também de desânimo. Ele diz no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Ele está vivendo um profundo abatimento espiritual. Ele está vivendo uma profunda depressão, um profundo desânimo, porque ele declara a característica do seu desânimo. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Ele está dizendo: olha, eu não tenho mais prazer em nada, a única coisa que está me sustentando são as minhas lágrimas, e além das minhas lágrimas, eu estou cercado de pessoas que estão me acusando e dizendo: aonde está o teu Deus? Eu estou cercado de pessoas que não estão compreendendo a minha situação, estão apontando o dedo a mim, dizendo: aonde está o teu Deus? Estão contemplando as minhas lágrimas, e as minhas lágrimas estão sendo o meu alimento. Depressão, desânimo. Aqui é um servo de Deus que sabe o que adorar, um servo de Deus que tem anseio por Deus, que tem desejo por Deus, mas está num tremendo abatimento, está numa tremenda tristeza, e o seu alimento são as suas lágrimas. Numa certa feita, na época de Caio Fábio escreve um livro que o privilégio de poder simplesmente dizer: está doendo, falando em relação acerca de sofrimento. Na época que Caio Fábio era o Caio Fábio, ele escreve este livro dizendo: o privilégio de poder dizer: está doendo. E nesse livro ele vai mostrar alguns personagens bíblicos que passaram por momentos de sofrimento. Por exemplo, nesse livro ele vai falar acerca do sofrimento do patriarca Jacó, que morreu de uma enfermidade, mas com a mente cheia das bênçãos de Deus. Ele vai falar, por exemplo, dentro desse livro, de Eliseu também, que morreu, entretanto, de uma enfermidade física. Está relatado em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Ele vai também falar nesse livro sobre o apóstolo Paulo, que diz lá aos Gálatas, que a sua estada entre os Gálatas, ele deveu-se a uma enfermidade física. E Paulo também vai falar de Timóteo, referindo-se a ele como alguém suscetível a frequentes enfermidades. O privilégio de poder dizer: está doendo. Nós vemos dentro da história bíblica homens que sofreram, homens que viveram em tremendo sofrimento. Mas eu quero ter uma notícia para te dizer: que a graça de Deus não mantém os crentes fora do alcance da doença, que a graça de Deus não mantém os crentes fora das tribulações da vida, que a graça de Deus não mantém os crentes fora das circunstâncias da vida. Reis e súditos, ricos e pobres, doutores e iletrados, médicos e pacientes caem igualmente diante desse grande inimigo. Não há quem escape. Deus não anula em nós todos esses meios e circunstâncias e dificuldades da vida. Não há portas, não há trancas que possam manter a doença e a morte do lado de fora. Não há portas, não há trancas que possam manter do lado de fora as tribulações e angústia e agonia da nossa alma. Não há portas e não há trancas que possam impedir que estas coisas nos sobrevenham.
Mas diante disso você precisa reagir. Diante disso você precisa reagir. Você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Deus diz para Elias, quando Elias entra na caverna e faz uma pergunta a Elias, Elias depois diz, invocar o nome do Senhor, e os profetas de Baal caírem por terra. Elias agora recebe uma notícia, uma carta que ele será morto, uma carta de uma mulher, e ele entra em extrema depressão, e ele vai para a caverna. Deus vai até a caverna, em outras palavras, dizer para Elias: Elias, reage. O que você está fazendo aí dentro? Levanta, Elias, tem muita coisa para você fazer. A questão é reagir. A questão é entender o evangelho que nós estamos inseridos. Evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho também é privilégios em Cristo Jesus, mas não há anulação das dificuldades. Existem doutrinas sendo pregadas nas televisões que diz que o cristão não pode ficar doente. Existem doutrinas há muitos anos dizendo que o cristão que fica doente não é de Deus. Existem doutrinas por aí que ensina que o cristão que recebe uma oração e que não é curado é porque ele não tem fé. Não é isso. Doutrinas heréticas, doutrinas erradas, e essas doutrinas elas vêm desde 1980, já começou essas doutrinas serem pregadas nos púlpitos e nas televisões. Essas doutrinas não chegaram agora. Pessoas com pensamentos positivos, com palavras positivas, dizendo: se você não é curado depois de uma oração, você não tem fé. Você também não pode admitir a sua doença, você tem que rejeitar a sua doença. Pessoas pregando, homens pregando, dizendo que você deve rejeitar, que isso não é de Deus, que isso é do diabo, rejeitando toda a ação de Deus. Não é isso. Quantas vezes eu fui martirizado porque eu não tinha fé, porque que Deus não te cura, porque é isso, porque é aquilo. Quantas pessoas sofrem com perseguições, porque Deus simplesmente não quer curá-lo, porque Deus simplesmente quer usar a doença dele para a glória de Deus, porque Deus não quer fazer, porque Ele sabe o que faz. Mas essas pregações triunfalistas, sem Cristo, sem cruz, sem sangue derramado, diz para você: você tem que rejeitar, você tem que afastar disso, você não tem fé, você é um incrédulo, você não crê, você não terá salvação se você não crer. Não é essa a mensagem da cruz. O que nós acreditamos é que Deus nos deu sabedoria aos médicos. Nós acreditamos que Deus deu sabedoria aos enfermeiros, aos psicólogos, aos profissionais da saúde. O que nós cremos é que Deus age em meio aos médicos, e que Deus é que cura, é que sara, é Ele quem faz todas as coisas. Porque o plano de Deus inclui tanto a medicina humana como a divina. O salmista, então, ele está numa extrema depressão, ele está no extremo desânimo, e esta depressão e desânimo pode alcançar o cristão, sim. Quantos crentes que você conhece que estão em depressão? E as pessoas, e muitas das vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não procuram um médico, um especialista, acha que tudo é diabo. Não, precisa ter uma harmonia. Nós estamos diante de um servo de Deus que está dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? As lágrimas dos salmistas não são de alegria, mas refletem o sofrimento que estava passando.
E o interessante é que as lágrimas dele eram 24 horas de sofrimento, dia e noite. Enquanto me dizem, o teu Deus onde está? Além do sofrimento, existia a crítica das pessoas, a sua dor. Você não é cristão, então por que você não pede a Deus que te cure? As pessoas olham para você, você não é cristão, por que você está passando por esse sofrimento? Por que você não ora a Deus e você cessa esse sofrimento? Jesus passou por isso quando estava cravado na cruz. Tu não te salvou a ti, salva-te a ti mesmo. Não salvou tanta gente, salva a ti mesmo. As pessoas estão à volta para acusarem o momento de aflição e de agonia que nós estamos vivendo. Jesus foi alvejado com esta pergunta também: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. E não pode salvar-se. É rei de Israel, desça então da cruz e creremos nele. Tu não é o Deus de Israel? Desça da cruz e creremos em ti. Ele vai dizer então, no versículo 6, olhe comigo: sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no outeiro. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, em forma de poesia, como aquelas águas que desciam com muita força nas quedas das águas daquela região. Ele sente-se então assim, ele sente-se então invadido por aquelas ondas, e diz que as ondas das águas de Deus estavam passando sobre ele. Então ele está dizendo: eu estou sendo atacado, eu estou sendo atingido por estas ondas de Deus. Então nós podemos perceber uma profunda depressão que ele está declarando dentro das suas palavras. Estou sendo atacado, elas estão passando por sobre mim, elas estão diante de mim. Nós precisamos entender que a depressão, ela é uma doença, que a depressão, ela atinge todas as faixas etárias e todas as classes sociais. A depressão, ela é uma doença grave que desencadeia outros problemas devastadores na vida humana. A depressão, ela é uma doença cercada de tabus e mistérios. Aqueles que atribuem a depressão, atribuem toda a doença da mente aos demônios, e as pessoas julgam que a depressão é consequência direta de um pecado, de algum pecado não confessado. Mas a depressão, ela pode estar ligada ao envolvimento, alguns dizem, com o ocultismo ou com pecados inconfessos. Mas nem toda pessoa que passa por um processo de depressão está necessariamente vivendo a prática do pecado. Uma pessoa então piedosa, ela pode enfrentar a dolorosa depressão como acometeu o salmista. Não é o fato de ela estar em pecado porque ela está em depressão. Não é o fato de ela viver um ocultismo, ter um envolvimento com o ocultismo, que ela está com depressão. Depressão é uma doença que pode atingir a qualquer cristão. A qualquer cristão. E o salmista está passando por isso. Presta atenção nas falas dele. A minha esposa que está aqui passou por um processo de depressão, mas ela não estava em pecado, ela não estava fazendo ocultismo, ela não estava fazendo nada disso, mas ela foi acometida do início de depressão, até o Senhor a curá-la. O salmista está passando por uma depressão. Então a primeira coisa é que o desânimo pode alcançar o cristão. Pode, alcançou o salmista, alcançou o profeta Elias, pode alcançar. Mas a segunda coisa é o cuidado com a estabilidade emocional.
Nós precisamos estar atento à nossa instabilidade emocional, pessoas que são como uma montanha russa emocional. Um dia é a pessoa mais feliz da face da terra, outro dia é a mais vil pecador. O salmista, ele chega a dizer que Deus está com ele de dia e de noite. Ele durante o dia me concede sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico. Mas novamente o salmista cai em sua lamentação no versículo 9, olha comigo: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ele cai então, ele cai novamente em sua lamentação. É impossível a alma entregue a si mesma não se vitimar e passar a alimentar-se da auto-vitimização, porque ele diz: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Cuidado com a instabilidade emocional, porque ele passa por isso. Nós podemos lembrar desse momento, por que não dizer do profeta Jonas, que eu me lembro do profeta Jonas que entrou numa tremenda depressão. Ele passa por uma depressão, porque Deus manda Jonas para Nínive, mas por alguma razão, ou alguma mágoa com aquela cidade de Nínive, ele vai então para Tarsis, ele foge da presença de Deus. Jonas de alguma forma está magoado então com Deus, e sua primeira reação é entrar num sono depressivo. Ele está na proa do barco, num sono depressivo. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Sua segunda reação era pedir para que lhe joguem ao mar. Ele respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nós vemos Jonas numa tremenda depressão por uma escolha e vontade de Deus. E ele vai dizer: quem sabe assim teria pena dele. Jogue-me ao mar, é a recomendação suicida, repleta de autocomiseração de Jonas. É Jonas pedindo: me joga ao mar, porque quando ele entra no barco, está na proa do barco, Deus começa a sacudir o mar, e ele diz: é por minha causa, me joga ao mar. Então ele vai com seu auto-suicida: me joga ao mar, que as coisas se resolvem, me jogue ao mar, que as coisas se acalmam. A questão de Jonas não se importava se fazia mal a si mesmo, se ele tivesse um pouco de amor por si. A questão é que ele está numa tremenda depressão, e agora ele vê o resultado dos problemas de todos, é jogando ele ao mar, é lançando ele ao mar, é atirando a sua própria vida. Ou você nunca viu essa cena de Jonas? Cena suicida. Foi isso que ele tomou. A depressão de Jonas, o desespero de Jonas de não entender a vontade de Deus, levou a Jonas à depressão. Tem crentes que estão em depressão porque não aceitam, não admitem a vontade de Deus. Tem crentes que vivem em tremenda depressão, em tremenda aflição, porque não admitem a vontade de Deus. Crentes que um dia estão lá em cima, outro dia eles estão lá embaixo, assim como o salmista. Em terceiro lugar, Deus traz conforto se decidirmos a reagirmos. Nós vamos ver aqui o que ele vai dizer. Olhe comigo: desperta, versículo 22, mas por amor de ti somos entregues. Versículo 10, versículo 9 e 10, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está batido a minha alma dentro de mim?
espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele então entende que no final das suas lamentações, no final da sua depressão, o salmista encerra então olhando para Deus. Ele encerra olhando para Deus, vencendo a sua depressão, vencendo a sua ansiedade, a sua autocomiseração, a sua autovitimização. O salmo finaliza com fé e esperança, e não mais com uma alma em lamúrias e reclamações. Então o salmista decide reagir e por 3 vezes repete a mesma frase. Versículo 5: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 5: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Ele trava então, ele trava um diálogo consigo mesmo. Ele vai até o espelho da sua alma e trava um diálogo consigo mesmo. Quando fala-se alma, ele está se referindo a si mesmo. Porque estou assim, porque estou abatido. Então ele diz: espera em Deus e olho para o céu, eu sei que Deus está cuidando de mim. O livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. O Salmo 34, versículo 18 e 19 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra para a glória de Deus. Buscar então a face de Deus é preciso, buscar então uma reação diante de Deus é necessário. Você precisa reagir contra o desânimo, contra o abatimento, e se for necessário hoje, comece a dialogar com a sua própria alma, dizer: até quando vai ficar abatido dentro de mim? Até quando vai ficar com essas lamúrias dentro de mim? Reage, meu irmão. Convido você a se colocar de pé. Reage, assim como o salmista reagiu, dizendo: espero a minha alma, porque você vai louvar a Deus. Ele estava dizendo para a sua alma, para a sua própria vida: espero a minha alma, porque você vai louvar a Deus. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, eu não sei se você está desanimado, se você está abatido pelas circunstâncias da vida, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas uma coisa eu digo para você: reaja, meu irmão. Saia dessa posição que você está e que não vai te levar a caminho nenhum. Você corre um grande risco de entrar sim em depressão. Você corre um grande risco, isso pode ocorrer comigo, pode ocorrer com você. Infelizmente há muitos pastores que tiraram a sua própria vida, sabe por quê? Por causa de depressão. Não reagiram, nós não sabemos qual foi o problema e as circunstâncias que o levaram a fazer isso. O ano de 2018 e começou 2019 dizendo: pastor que tirou a sua própria vida. Nós não sabemos as circunstâncias disso, mas todos nós estamos sujeitos. Não há anulação de problemas e circunstâncias, não há anulação, mas de uma coisa eu sei: nós cantaremos ao Senhor. O Senhor quer que nós reagimos. Não fique parado, saia da caverna hoje, levanta a cabeça e siga a sua vida com Cristo. Coloque as tuas petições diante dele e ele vai atender você que está oprimido e abatido hoje. E se você crê, o Senhor está te visitando hoje no seu abatimento, o Senhor está te visitando hoje na tua aflição, o Senhor te visita hoje nas tuas aflições, o Senhor está te
visitando hoje do teu coração oprimido. Curva a tua cabeça, oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da tua palavra. Expomos aqui, Senhor, um teu servo que estava na condição, em depressão, abatido, desanimado, Senhor. Ó Deus, talvez esteja alguém aqui no nosso meio nesta noite, mas eu peço que o Senhor alcance ele agora, Senhor. Ele está nesse momento orando a Ti, Senhor, não sei que forma, não sei se ele está pedindo, se ele está pedindo socorro, se ele está pedindo me ajuda, mas Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Alcance ele agora, Senhor. O Senhor é o que alcança o oprimido, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, e o Senhor o salva do espírito oprimido. Alcance a vida dele agora, Senhor. Repreenda todo tipo de depressão, repreenda as circunstâncias que podem levar à depressão, repreenda as circunstâncias que podem levar a uma vida oprimida. Ó Deus, traga alegria no coração do teu filho, traga alegria de servir a Ti, traga alegria nas aflições, traga alegria nas tribulações. Ó Deus amado, e repreenda toda a fúria, toda a seta, toda a obra, toda a circunstância que leve a mente do teu filho a desistir, mas que ele possa se levantar e confrontar a sua própria alma, que ele possa sair do estado que está e entrar para um estado de liberdade, de alegria, de paz, para poder servir a Ti continuamente. Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, derrama a Tua bênção sobre o Teu filho, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, que possamos reagir a cada dia contra o desânimo que tão de perto nos rodeia, que possamos reagir a cada amanhecer. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha, aviva o coração da Tua filha e do Teu servo. É o que eu te peço, Senhor, baseado na Tua palavra, no nome do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém, amém e amém.